Olá, seja muito bem-vindo ao canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como você pode vender mais destravando o teu bloqueio criativo para produção de conteúdo infinito. Basicamente, um dos maiores desafios que eu encontrei dos meus mentorados dentro do Projeto Maestria, dentro da Mentoria Império e também no meu dia a dia, dentro da minha produção de conteúdo, na produção de conteúdo da minha esposa, da minha sócia, é justamente esse bloqueio criativo. E principalmente quando esse bloqueio criativo vem através de um vídeo, como você está vendo aqui. E ontem eu tive uma conversa com o João. João, ele é um grande amigo meu, um parceiro de jornada, vamos dizer aqui, dentro do digital. E ao acessar o Substack dele, que é uma plataforma que a gente tem para produção especificamente de textos, né? Hoje ela se estendeu um pouco mais. O João, ele estava relatando que havia publicado o seu primeiro vídeo. E, cara, foi muito bom porque por muito tempo a gente havia conversado sobre isso e ele ficou procrastinando nessa produção desse vídeo e ele finalmente fez. Obviamente, né, eu comentei ali com ele, parabenizei ele por isso, fui até o WhatsApp dele, mandei um áudio informando para ele, cara, parabéns pelo vídeo, ficou muito legal, ficou interessante, né, fiz algumas análises ali sobre o vídeo, a gente conversou a respeito disso e me veio na hora uma frustração. Cara, mas por que uma frustração? Porque eu tinha começado esse movimento no YouTube primeiro que ele, vamos dizer assim, e nesse movimento que eu tinha criado, quando minha filha nasceu, eu parei. Basicamente, eu parei de fazer vídeos. E eu sempre ficava naquela informação de, cara, então, eu vou voltar a fazer vídeo, eu vou voltar a produzir os vídeos, eu vou voltar a gravar os vídeos. Eu continuei fazendo uma produção de conteúdo, especificamente de textos, algo mais interno, porém eu não conseguia mais gravar vídeos. E eu falei assim, cara, tem algo que está me bloqueando nisso aqui. Não é possível, porque eu já fiz lives, eu dou mentoria frequentemente, eu faço atendimentos no 1 a 1, eu faço consultoria de negócios digitais e fora do digital também. Cara, eu faço esse movimento. O que é que tá me impedindo de apertar um play numa câmera e gravar o vídeo? Provavelmente você já deve ter passado por algum desafio desse, né? E a gente vive hoje um período onde o YouTube ele está crescendo cada vez mais, né? Se você pensa em construir um negócio sólido da internet, que você vai vender mais na internet, não que o Instagram ele não seja mais uma ferramenta, mas o YouTube está crescendo cada vez mais dentro disso. Inclusive, eles estão investindo bastante em criar como se fosse uma TV, tá? Então, se você não está hoje no YouTube, sabe que você precisa estar. E, inclusive, esse vídeo de hoje vai lhe ajudar a iniciar esse processo, tá? Da produção de conteúdo para o teu YouTube e da produção de conteúdo também para o seu Instagram. Porque aqui o foco vai ser tanto para vídeos como para conteúdo escrito. E, basicamente, eu comecei a refletir sobre isso. Assim, cara, não, algo tá me parando, não é possível. Eu já fiz isso, porque eu não consigo fazer simplesmente um vídeo ali do YouTube, apertar o play e falar. E foi então que eu comecei a me debater a respeito disso. Eu falei, hoje eu vou gravar esse vídeo. Eu cheguei pro João, mandei uma mensagem para ele e falei assim, cara, você me inspirou. A partir do que você fez, a partir da sua postagem, do que você compartilhou, eu vou gravar esse vídeo hoje e eu vou chegar aqui para você, eu vou avisar que eu gravei o vídeo, que o vídeo tá ok. Eu liguei a câmera, assim, exatamente como a gente tá aqui agora. Eu sabia o conteúdo que eu tinha que falar, eu tinha estruturado, eu tinha desenhado tudo e eu congelei. Não saía uma palavra sequer. Eu não conseguia falar absolutamente nada. Eu passei 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos olhando para a câmera, exatamente como eu estou olhando agora, porém nenhuma palavra saía da minha boca. Eu não conseguia dizer nada. E eu falei assim, cara, não é possível. E eu me senti muito frustrado com isso. E aqueles pensamentos, sabe, de sabotagem. Cara, você é um fracassado, você não consegue gravar um vídeo, como você quer estar lá entre os grandes players, como você quer faturar milhões dentro do digital de forma recorrente, etc. Né? Lembrando que eu sou especialista, eu sou estrategista no negócio da minha esposa e de outros negócios, e eu estou vivendo essa transição agora para expert. Então, além de ser o estrategista, atuar também como expert aqui com vocês e sentir na pele o que é esse movimento, né? Muitas vezes a gente, como estrategista, a gente não sabe como é essa vivência do especialista, então isso vai agregar, inclusive, o meu trabalho, né? O meu direcionamento aqui dos especialistas que eu acompanho. E, basicamente, eu falei assim, cara, não é possível. Não é possível. E aquele pensamento continuou, e, cara, você não é capaz, cara, você é um fracassado, cara, você não consegue nem gravar um vídeo, e etc, etc, etc. Aquilo foi me fazendo muito mal. Até que eu fechei a câmera. Eu falei assim, cara, não vou gravar agora. Não é possível. Já era mais ou menos o período do almoço, então eu fechei a câmera, fui almoçar, e falei assim, depois do almoço eu vou gravar. Comi, ao invés de descansar, como geralmente eu faço, né? Eu pego minha filha, fico com ela um pouco no colo, brinco com ela, falei assim, eu vou gravar o vídeo. Voltei para aqui, pro quarto de trabalho, e liguei a câmera novamente. Inclusive, esse já é um ponto extremamente importante que você precisa se atentar. Quando você for fazer um conteúdo de vídeo, principalmente, ative o play e não desative. Realmente não desative. Fica ali o máximo de tempo possível que você quiser. Faça, comece a falar, gaguejar, que seja, até começar a sair. Porque isso vai criando familiaridade com a câmera, isso vai criando familiaridade com o microfone, porque realmente são elementos estranhos ao primeiro momento. Né? Você está olhando para o que parece ser um olho, mas não é o olho.
E, cara, é muito estranho. Então, até você começar a desenvolver essa habilidade, faça isso. E aí, basicamente, eu apertei o play e mais uma vez não saiu nada. E eu fiquei olhando pra essa câmera e falei assim, cara, não é possível que eu não vou conseguir fazer. Eu vou falar alguma coisa. E eu comecei a falar alguma coisa. E eu gaguejava. E eu vinha lá, olá, seja muito bem-vindo. Eu, não tá legal. E eu começava a falar baixo. Olá, bem-vindo. Eu falei, não, tá baixo demais. Cara, cadê você? Cadê seu entusiasmo? Como você fala? E aí eu comecei a lembrar, meu Deus, a caneta caiu aqui. E eu comecei a lembrar, cara, como é que você conversa com o Gabriel? Gabriel é outro amigo meu que a gente ia pra Outback, a gente passava horas e horas e horas conversando, sem fim. E eu falei assim, cara, eu vou puxar essa inspiração. Como se eu estivesse tendo uma conversa aqui com o Gabriel. Como se eu estivesse tendo uma conversa aqui com alguém. E esse, de fato, alguém é você. Eu não necessariamente sei o seu nome. Pedro, João, Maria, Paulo, Ricardo, Joana, Daniel, Gabriel, enfim, né? Mas você está me assistindo agora. E isso é uma outra coisa que você deve se atentar. Quando você estiver conversando com a câmera, lembre-se que você está conversando com uma única pessoa. Recorde, utilize na tua mente aquela pessoa que você mais se conecta. Aquela pessoa que você conversa horas e horas e horas. E sinta como se estivesse conversando com ela, gravando vídeo para ela, não gravando vídeo para milhões de pessoas que podem assistir, e eu te garanto, tá? Inicialmente você não vai ter milhões de visualizações, vai levar um pouquinho de tempo para isso acontecer, mas o importante é que você faça a sua gravação e comece. O começo, ele tende a ser mais complicado mesmo, né? E a gente pega uma lei da física, eu gosto de trazer muitos esses elementos, né, do universo, esses princípios, porque é realmente como a vida funciona. Então, na lei da física, a gente vai ter que, para um corpo ele sair da inércia, ele demanda muito mais energia do que um corpo em movimento. Então, se você nunca gravou um vídeo, ou se você está um tempo parado sem gravar o vídeo, você vai precisar de mais energia para começar a gravar. Uma vez que você grave, você começa a acelerar esse corpo e fica muito mais fácil você fazer mais gravações, fica muito mais fácil você fazer outros movimentos. Então, a inércia realmente vai demandar mais trabalho, por isso que você deve utilizar essa ferramenta que eu vou te apresentar agora. E, basicamente, eu fui, liguei a câmera, comecei a falar e nada. E, cara, não saia nada com nada. Eu passei aproximadamente 20 minutos assim, falando um monte de besteira. Olá, seja muito bem-vindo. Não, tá legal. Olá, meu nome é Daniel. Eu falei, não, isso não tá bom. Cara, como foi que eu aprendi? Como foi que o cara ensinou? E etc. Eu fiquei tentando seguir ali um script que eu tinha montado. E existe um momento certo pro script, mas não era o que eu queria fazer. E eu falei assim, cara, esse script, ele tá me atrapalhando. Ele tá sendo uma corda dentro da minha fuga, vamos dizer assim, né, daquela caverna que o Batman ele fica preso. E eu vou trazer essa referência depois para vocês. Se vocês assistiram a trilogia do Batman, do Christian Bale, essa é a referência. Para ele sair da caverna, a pessoa tira a cordinha era o quê? O roteiro. Eu tirei o roteiro e falei assim, cara, eu vou falar. Eu já produzi o texto, eu já gravei um áudio sobre isso para os meus mentorados, então eu tenho habilidade aqui para falar, eu vou simplesmente falar. Eu vou deixar que o meu coração ele se conecte com você. E foi basicamente o que eu fiz. Eu comecei a falar. E após 20 minutos, né, sem conseguir falar uma palavra, eu comecei a gravar, de fato, o conteúdo. E saiu 15 minutos ali de conteúdo, que era tudo que eu precisava para compartilhar com você, que está aqui assistindo esse vídeo. Obviamente, eu vou deixar aqui a recomendação desse primeiro vídeo para você aqui em cima, em algum lugar, não sei se é esquerda, direita, a gente vai aprendendo essas coisas, mas vai ser extremamente importante que você assista para você perceber que, cara, foi feito. Isso é o que importa. Beleza. Mas de onde veio essa ideia? Eu fui fazer um experimento, né? Eu fui voltar e fui dissecar, vamos dizer assim, né, o que tinha acontecido. E foi nesse momento, tá? Eu fiz o vídeo, como eu já te falei, né? Fiz toda a questão de capa, etc., edições, coloquei, o vídeo tá programado para ser liberado e tudo mais. E eu fui lembrar, cara, quando eu era mais jovem, na minha adolescência, eu pratiquei não é um esporte necessariamente, tá? Mas uma arte do movimento, vamos trazer desse jeito, que é o parkour. E dentro do parkour a gente tinha algo que era bem interessante. A gente olhava para um obstáculo, para um desafio, né? E a gente tinha que superar esse desafio. Às vezes a gente passava horas e mais horas e horas e horas olhando para um único obstáculo para entender como a gente podia superar ele. E aqui é que vem justamente a estratégia que você vai aplicar hoje na tua vida para você ter esse desbloqueio mental, para que você possa produzir mais conteúdo e através dessa produção de conteúdo você aumente as suas vendas online, as suas vendas dentro do digital. Porque, lamento informar, é através do conteúdo que isso vai acontecer. Quanto mais conteúdo você fizer, melhor. E quanto melhor for esse conteúdo, mais você vai converter, obviamente. Só que essa melhora só vem a partir da prática. E como é que funciona isso? Utilizando o que eu aprendi lá no parkour, na época o meu mentor, ele falava sobre a estratégia do mais 3 vezes. Mais 3 vezes. O que é que significa isso? Basicamente, você vai olhar para esse desafio, então eu passava horas ali olhando para aquele obstáculo e eu ficava ensaiando na minha mente como é que eu ia superar. Eu olhava para aquele obstáculo e falava assim, cara, eu posso passar desse jeito, eu posso passar do outro jeito, eu tô aqui de olho fechado só para você entender, tá? Você figurar isso e você possa fazer também. Cara, como é que eu posso fazer isso? Eu posso falar assim, eu posso falar assado, eu posso subir assim, assado, etc. Beleza, eu entendi como eu vou fazer isso.
eu passo para o próximo passo, que é eu testar. E, inclusive, quando eu faço, né, trazendo um aprofundamento filosófico dentro disso, é como se você estivesse buscando nesse ensaio um eu dentro de você que fosse capaz de realizar aquilo. Uma vez que esse eu surge, você vai trazer ele para tua consciência e falar assim, cara, beleza, agora eu e você aqui, a gente vai fazer esse negócio acontecer. Mas, uma vez que você selecionou esse eu, o que é que vai acontecer? Você vai testar. O que a gente muitas vezes chama de colocar o pezinho na água. Você vai fazer um teste daquilo. O que seria na câmera, apertar o play e ficar olhando para a câmera. O que seria na prática do parkour, eu fazer um mínimo esforço para validar se aquilo que eu pensei como estratégia para poder passar aquele obstáculo é funcional ou não. Testei. Funcionou? Beleza. A gente passa para o próximo passo, que é colocar mais intensidade nisso. E aqui vem uma ressalva extremamente importante, que é um erro que muitas pessoas cometem dentro do digital, na produção de conteúdo, no processo de vendas, etc. Que é começar com intensidade. Cara, não comece com intensidade uma coisa que você ainda não validou, uma coisa ainda que você não testou, que você não colocou em prática. Por quê? Você pode até fazer, mas você vai se cansar muito rápido. Você vai gastar muita energia. Mais uma vez a física, né? Você vai ter uma dissipação de energia muito grande. Então, não adianta você ter intensidade antes de testar. Coloca o pezinho, faz algo simples. E isso eu vejo muito, por exemplo, na produção de conteúdo ali no Instagram. Cara, passa horas produzindo o design de um card e pouco tempo produzindo o conteúdo em si. Cara, foca no conteúdo que é você, a sua essência, muito mais do que o card. Você não é um design para poder fazer isso. Se você é, beleza. Cara, se você não for, foca no conteúdo. Nem que seja no X, escreve um texto nos stories e publica. Isso é muito mais vantajoso do que o design em si. Então, você não pode dispersar essa energia. Uma vez que você começou a testar, você foi lá uma vez. Lembrando aqui do processo do vídeo, eu fui lá, abri a câmera. Gastei uma energia aqui, olhando para ele, etc., enfrentando, pensando como poderia falar. Cara, não saiu nada. Saí, voltei. No que eu saí e voltei, é como se fosse assim, para baixar aquela energia, recuperar o fôlego e retornar com mais energia para poder avançar e superar aquele obstáculo. Isso pode acontecer várias vezes, tá? O importante é, se você estabeleceu que você vai fazer aquilo naquele dia, faça aquilo naquele dia, nem que seja o pior vida da sua vida. E bem provável que o seu primeiro vida seja o pior da sua vida. Fique tranquilo quanto a isso. O de todo mundo é assim. Então você foi lá, testou a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez. Você percebeu que, cara, criei familiaridade. Eu entendi como funciona. Eu sou capaz de fazer isso. Pronto. Aí sim você vai colocar intensidade. Aí sim você vai sentar e vai falar assim, agora é pra valer. E você vai e começa a fazer um negócio pra valer. E você começa a gravar esse vídeo. E você começa a fazer essa atividade que você precisa fazer. Aqui a gente tá falando especificamente da produção de conteúdo. Obviamente que isso pode ser uma outra atividade. Comecei a colocar intensidade. O que é que vai acontecer? Eu vou conseguir. Eu vou chegar lá, cara, gravei meu primeiro vídeo, que massa, cara, gravei meu primeiro vídeo, você vai comemorar, você vai chamar a esposa, marido, amigo, sócio, você vai chamar todo, cara, gravei meu primeiro vídeo, eu tô feliz, etc, vou abraçar. Aí eu quero que você se lembre, nesse exato momento, tá? A sua adrenalina, que era o momento que você estava enfrentando aquele desafio, que era gravar um vídeo, tá? Você não tá no período lá da pré-histórico, que tinha um dinossauro, que tinha um tigre dentro de sábio que podia te caçar, mas isso é um obstáculo talvez tão intenso quanto neurologicamente, biologicamente falando, e etc. Então, o que acontece? Sua adrenalina estava muito alta. Você estava ali naquele processo de enfrentamento. Quando você consegue, essa energia ela cai e você começa a liberar serotonina, dopamina, ou seja, neurotransmissores que trazem relaxamento, felicidade para você. E isso é o grande erro que a gente comete. Cara, presta bem atenção nisso. Se você gravou o vídeo ou produziu conteúdo e você relaxar, vai dar ruim. Por quê? Na próxima vez que você for enfrentar, os teus sabotadorzinhos que estão dentro da tua mente, eles vão fazer o quê? Cara, aquele ali foi sorte. Sabe aquilo que você fez? Cara, não valida isso não. Ali foi um dia que você estava inspirado. Isso vai voltar à sua mente. E você vai precisar voltar toda a estratégia de novo. Olhar, enfrentar, criar aquela energia, etc. Fazer a gravação, fazer o conteúdo e aí sim avançar. Então o que é que eu recomendo para você? E aí vem a estratégia do 3x. Quando a gente conseguia superar o obstáculo, a gente comemorava, todo mundo comemorava, até porque eram horas, muitas vezes, olhando para aquilo sem fazer nada, né? Fisicamente falando, mas mentalmente um trabalho exorbitante. Esse mentor, ele entrava e falava assim, cara, muito bem, parabéns, você conseguiu. Vai lá e faz mais 3 vezes. Eu quero que você entenda. Fazer mais 3 vezes vai fazer com que exista uma conexão entre o teu corpo e a tua mente. Você vai validar que aquilo não foi sorte. Quando o seu sabotador falar assim, cara, foi sorte, o que é que você vai dizer? Cara, não foi sorte. Eu fiz isso várias vezes. Se eu fiz várias vezes, está comprovado que eu consegui fazer. E esse é um dos maiores sabotadores que a gente tem, tanto dentro como fora do digital. A gente faz uma vez e a gente acredita que aquilo foi sorte. Aí faz aquilo por um período curto de tempo e a gente acha que aquilo foi sorte. Que é justamente quando a gente está correndo atrás do quê? De viralizar um conteúdo. Cara, viralizar um conteúdo, por mais que você aplique habilidades técnicas, etc., por si só, o viralizar, ele já é algo fora do padrão. Não é algo que você consegue fazer.
Então, corre disso. Porque você vai buscar algo que é incapaz de você fazer, de você ter certeza que esse conteúdo vai viralizar. Sempre vai ter 20% dos seus conteúdos vão ser acima, ter um rendimento muito maior do que os outros 80% e tá tudo bem. Basta você aproveitar aquilo. Porém, quanto mais você fizer, maior a probabilidade de você acertar esse conteúdo que vai viralizar. Você vai lá e volta então e faz as 3 vezes. Ou seja, você postou um vídeo. O que foi que eu fiz? Postei o vídeo ontem e eu falei assim, cara, eu preciso reforçar isso dentro da minha mente que eu sou capaz de gravar. E eu sou capaz de ligar o play aqui, de falar o conteúdo que eu preciso. Então, à noite, depois de eu ter o momento com minha esposa, a gente assistiu uma série, etc. Depois do momento com minha filha, colocar minha filha pra dormir, dar o banho na minha filha, eu voltei aqui, eu sentei, eram quase 11 horas da noite, e eu gravei uma aula dentro do projeto Maestria. Ou seja, eu precisei validar aquilo. Foi muito mais fácil eu gravar essa aula do que foi o primeiro vídeo. Inclusive, esse vídeo que eu estou gravando, o segundo vídeo aqui dentro dessa jornada, vamos dizer assim, está sendo muito mais fácil do que o vídeo que eu gravei ontem. Ou seja, eu estou validando o que eu estou fazendo. Só que essa vai ser a segunda vez. E aí você vai passar mais 3 dias fazendo isso. Hoje é o meu primeiro dia dos meus mais 3. Amanhã eu vou fazer novamente a mesma coisa. Gravar um vídeo para o YouTube e depois gravar uma aula para o projeto Maestria. Depois de amanhã eu vou fazer a mesma coisa, gravar o vídeo para o YouTube e logo em seguida, né, durante o dia, gravar mais uma aula do Projeto Maestria. Por quê? Porque eu quero consolidar dentro da minha mente de que eu sou capaz de gravar um vídeo e de que essa habilidade eu possuo e que não é nenhum bicho de 7 cabeças, eu posso enfrentar esse desafio. Isso me torna maior do que o obstáculo de olhar para a câmera e gravar. Isso me torna muito mais confiante. E essa confiança ela vai ser fundamental, essencial para que você venda. Tanto no 1 a 1, tá? Como você venda na internet. Até porque quanto mais confiante você tiver, você vai estar não só do que você fala, mas também do teu produto, do teu serviço, da habilidade que você oferta aqui dentro da internet. E sua autoestima automaticamente vai aumentar também. Você vai estar mais seguro de si, você vai estar mais conectado consigo mesmo, e isso vai fazer com que você avance mais. E eu gosto de falar muito sobre isso. Por quê? Eu acredito piamente, tá, que o grande obstáculo dos especialistas dentro do digital não é o conhecimento técnico deles, nem na área deles. Se você é terapeuta, você como terapeuta, se você é psicólogo, suas habilidades como psicólogo, se você é educador físico, sua habilidade como educador físico, cara, independente da área que você atua. Não é sobre a sua técnica, o que você conhece sobre isso, e também não é sobre o que você conhece sobre o marketing digital. Porque a gente sabe exatamente o que precisa fazer. A gente sabe que precisa postar o conteúdo, seja ele de card, seja ele um carrossel, seja ele um reels. Cara, não importa. Você sabe o que precisa fazer. Existem os bloqueios que te impedem. Por isso que, para mim, dentro do direcionamento que eu trago aqui para você, além dessas estratégias do marketing digital, eu vou trazer também conhecimentos de desenvolvimento pessoal que são fundamentais para que você destrave o teu movimento e você possa avançar dentro da tua jornada e conquiste aquilo que você sonha. Seja um maior faturamento, seja uma transição de carreira para trabalhar de casa, como hoje eu trabalho aqui e eu posso ver minha filha crescendo, né? Eu posso dar banho na minha filha, eu posso almoçar com minha filha, eu posso acordar com minha filha, sem estar preocupado com o trânsito que eu vou pegar e etc. Obviamente que isso foi uma escolha, eu fiz essa transição e eu recomendo muito essa transição para todo mundo que deseja viver de verdade uma conexão com sua família e etc. Então, eu enxergo que é muito mais importante você ter essa ideia, tá? Essa conexão com o que está te bloqueando, te impedindo. Essa técnica que eu te expliquei, do mais 3 vezes, vai ser extremamente importante e essencial para que você desbloqueie isso. Isso vai fazer com que você produza mais conteúdos. Quanto mais conteúdos você produzir, mais pessoas vão se conectar com você. Quanto mais pessoas se conectar com você, maior a probabilidade de você vender. Ou seja, você vai passar a vender mais dentro do digital, você vai ter muito mais satisfação dentro do teu projeto, dentro do teu negócio, e isso vai fazer com que você cresça cada vez mais. Se você ficou com alguma dúvida, Daniel, eu fiquei com uma dúvida aqui sobre a estratégia, qual é o momento de fazer isso, qual é o momento de fazer aquilo, como é que eu faço? Cara, deixa aqui no comentário, compartilha. Inclusive, se você já utilizou uma estratégia parecida, se você faz esse movimento do ensaio mental e valida após, né, você conquistar essas 3 vezes, compartilha aqui comigo como foi sua experiência, ou como você se sentiu após utilizar isso, se de fato destravou, se rolou algum tipo de empecilho ali para você, tá? E, obviamente, se você quer receber mais conteúdos como esse aqui, clica aqui, tem um botãozinho de se inscrever aqui no YouTube, clica nele, porque através dele você vai receber mais conteúdos como esse e você vai entender que conteúdos muito além do que as estratégias dentro do digital, conteúdos que vão destravar você mentalmente, as suas emoções para que você possa prosperar aqui na internet. Eu espero você no próximo vídeo, inclusive eu vou deixar aqui no final, tá? O botãozinho tanto para se inscrever, vai estar em algum lugar aqui na tela, e também o botão para o vídeo que eu fiz ontem, que eu falei aqui para vocês, que foi extremamente importante nesse destravar dessa produção de conteúdo. Então, te espero lá.